Depois de mais de 25 anos de One Piece, a pergunta que não quer calar: quem será o vilão final? Imu, o rei oculto do mundo, imortal há 800 anos, a personificação da tirania absoluta? Ou Barba Negra, o rival pessoal do Luffy, responsável pela morte de Ace, o anti-Luffy perfeito? Essa é a discussão mais acalorada da fandom de One Piece, e hoje eu vou te apresentar os dois lados, os argumentos a favor e contra de cada um, e as teorias mais insanas sobre como isso pode terminar. No final, você decide, mas eu te garanto, depois desse vídeo, você vai ter muito do que pensar. Bora lá! Antes de tudo, vamos contextualizar quem é Imu, porque diferente do Barba Negra, que a gente acompanhou desde o arco de Jaya, o Imu foi revelado muito tarde na história. Saint Neronimo, um dos 20 fundadores do governo mundial há 800 anos atrás. E olha esse absurdo, ele ainda tá vivo. Como? Provavelmente pela operação da juventude perene da Opi Opi no Mi. Ele é imortal. E no capítulo 1169, finalmente vimos a forma verdadeira dele. Um ser demoníaco, pele aparentemente escura, cabelos brancos longos, chifres em formato de S, tatuagens de círculos pelo corpo inteiro. E a aura dele, mano, nuvens negras com ódios, típico de uma Zoan despertada. A fruta dele é simplesmente chamada de Akuma no Mi, fruta do diabo. Ele pode ser a reencarnação do próprio diabo no mundo de One Piece. E os poderes, imortalidade e regeneração. Ele se regenera mesmo depois de ser desmembrado por Garp, Watcher e Kaido juntos. Dome Reverse transforma os outros em demônios, como fez com Rox de Shiberk. O pacto com o diabo concede poderes demoníacos em troca da parte de vida. Possessão controlou o corpo da Gonko em Elbaf, aqui do Rei Absurdo, derruba gigantes com onda de pressão. Cara, ele é muito roubado, mano. E tem mais, ele odeia a vontade do D. Ele pessoalmente destruiu os catástrofes do Luffy e do Barba Negra. Esse cara é um arquiteto por trás de 800 anos de opressão, genocídios, escravidão, o século vazio, tudo. Então, por que Imu seria um vilão final perfeito? Porque ele é a antítese de tudo que o Luffy representa. Luffy é a reencarnação da liberdade, alegria e rebelião. O do Sol, Nika. Imu é a personificação do controle, da opressão, da tirania, mantendo o mundo escravizado por 800 anos. A batalha dele seria uma luta final entre luz e escuridão, liberdade versus opressão. Não tem nada mais temático do que isso. Argumento 2. Derrotar Imu não seria uma luta, seria um fim de uma era. Todos os aliados do Luffy, a grande frota, os revolucionários e a marinha decente se reuniriam numa guerra geral. Isso fecha todos os arcos narrativos. O século perdido, o governo mundial, o estereótipo, tudo. E aqui no argumento 3 tem um ponto crucial. One Piece precisa ser descoberto antes de derrotar o governo mundial. Porque não faz sentido narrativo revelar a verdade sobre o governo mundial, o século perdido, Joy Boy, depois de ter derrubado o governo. Então, a progressão seria Pirata vs Pirata, que é o Luffy vs Barba Negra, o Shanks, para reedificar o One Piece. Depois, Liberdade vs a Tirania, que é o Luffy vs Imu, para libertar o mundo. E derrotar Imu tornaria o Luffy o rei dos piratas por libertar o mundo inteiro. Porque o rei dos piratas, para ele, é ser uma pessoa livre. Argumento 4. Cara, a marinha não vai ser raia do governo mundial para sempre. A Kainu tá com raiva dos Kuroseis. Fugitora quer fazer o certo pro povo. Kizaru tá repensando a vida. Kuzan já vazou. O Green Bull vai se cansar de ser desrespeitado. E tem um Garp, o Kobe e o Smoker. Gente que realmente acredita na justiça. A Sword já é meio disso. E se a marinha inteira se revoltasse contra os dragões celestiais antes da guerra final? Imagina o caos. Mas espera, porque tem outro lado dessa discussão, e ela é forte. Barba Negra matou o Ace, não diretamente, mas ele traiu o Barba Branca, capturou o Ace e entregou ele pros marinheiros. O Luffy odeia esse cara. É diferente de Imu, que é distante, simbólico e quase mitológico. Barba Negra é pessoal, é visceral, é o cara que destruiu a família do Luffy. Outro argumento é que Barba Negra é o anti-Luffy. Luffy busca liberdade para todos. Barba Negra busca liberdade total para si mesmo, a qualquer custo. Ele representa tudo que Luffy odeia: traição, busca de poder sem limite, opressão. A batalha final entre eles seria um duelo de ideais. E qual caminho tá certo? Sonho coletivo ou ambição egoísta? A rivalidade desde o início começou em Jaya, quando Barba Negra viu Luffy e entendeu o ideal dele. Ele é o único vilão que conhece o Luffy desde o início da jornada. E desde então, ele tá fazendo tudo que o Luffy faria, mas do jeito errado. Matou seu próprio capitão, roubou os poderes, traiu os aliados. Ele é o espelho distorcido do Luffy. E aqui tá o piso narrativo importante. A batalha final entre o Luffy e o Barba Negra seria um duelo 1v1, pelo título do Rei dos Piratas, fechando o ciclo inicial com Gold Watcher e Rock de Shiberk, que é o pai do Barba Negra. Derrotar o Barba Negra significa que o sonho do Luffy é mais importante do que uma ambição egoísta. E isso é lindo narrativamente. Mas e se
não foi um e nem outro, e se for os dois. Alguns fãs acreditam que o Luffy e o Barba Negra vão lutar juntos contra Imu, tipo Naruto e Sasuke contra Kaguya. A ideia é, Luffy, que é a luz, o sol, e Barba Negra é a escuridão. Eles vão se unir temporariamente contra uma ameaça maior, que é Imu, e depois duelaram entre si pelo destino do mundo. Mas isso aqui é meio improvável. Por quê? Porque a rivalidade é pessoal demais. Barba Negra traiu e entregou o Ace para os marinheiros. Ele representa tudo que o Luffy odeia. Mesmo em Impel Down, quando os dois estavam fugindo juntos, eles agiram separadamente. Não se ajudaram, não cooperaram. A aliança é vista como impossível devido ao ódio e à direção dos princípios. Mas tem uma teoria mais aceita, e essa faz mais sentido. O Luffy derrota Imu primeiro, representando a queda do governo mundial. Mas quando Imu está enfraquecido, o Barba Negra rouba o poder demoníaco dele com a Yami Yami no Mi. A fruta do Barba Negra anula e observa os poderes. E ele fez isso com a Gura Gura no Mi. E o Imu destruiu o cartaz do Barba Negra, mostrando que vê ele como ameaça. Então o cenário seria Luffy vs Imu, Guerra Global, Queda do Governo Mundial, Luffy vs Barba Negra, o duelo 1v1, agora com poderes demoníacos roubados pelo título do Rei dos Piratas. Cara, isso aqui é o melhor. Agora pensa comigo. Primeira etapa, piratas brigando pelo One Piece, Shanks vs Law, Kid, Barba Negra, etc. Segunda etapa, Luffy descobre o One Piece e a vontade do século perdido. Terceira etapa, Guerra Global contra Imu e o Governo Mundial. Quarta etapa, duelo final Luffy vs Barba Negra, agora com poderes roubados pelo título de Rei dos Piratas. Isso fecha tudo. Temática global, Imu, rivalidade pessoal com Barba Negra, e ambos têm seu lugar. Então, qual é minha opinião, mano? Eu acho que Imu vai ser o vilão final da guerra final, mas o Barba Negra vai ser o vilão do duelo final, porque narrativamente faz mais sentido. O Imu representa a tirania do sistema. Derrotá-lo liberta o mundo. Barba Negra representa a ambição egoísta. Derrotá-lo prova que o sonho coletivo vence. E se o Barba Negra roubar o poder de Imu depois que ele foi enfraquecido? É perfeito, mano, porque aí ele vira uma ameaça definitiva. O pirata com poderes demoníacos e o Luffy, como Nika, precisa derrotar ele para provar que a liberdade vence a escuridão. Então, essa é minha leitura, e eu posso estar completamente errado. Imu ou Barba Negra? Talvez seja os dois, talvez o Oda nos surpreenda de um jeito que ninguém imaginou. Mas uma coisa é certa, o final de One Piece, mano, vai ser muito épico. E eu quero saber de você. Você acha que o Imu vai ser o vilão final ou Barba Negra, mano? Eu tenho uma terceira teoria que eu não sei. Comenta aí embaixo. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E tamo junto.